Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2013. Bom dia a você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia a você que ouviu O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Vamos aos destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. Ex-dirigente do Atlético e mais 4 são indiciados pela morte de Valério Luiz. Médica diz em gravação que está com cabeça tranquila para assassinar. Congresso limita pagamento de salários extras a deputados e senadores. STF decide que Congresso pode determinar a ordem de votação dos vetos presidenciais. Bolívia começa a devolver carros roubados no Brasil. 200 mil pessoas vão na despedida de Bento XVI. Corinthians joga para 4 torcedores. E o Atlético Goianiense deve mudar a equipe para tentar vencer o craque. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com períodos de encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a guerra do petróleo. STF libera Congresso para decidir já sobre os royalties. O estado de São Paulo, a Igreja Católica atravessou águas turbulentas, diz Papa ao sair. Correio Brasiliense, fim. Pressão acaba com 67 anos de privilégio. Valor econômico, o governo tenta reverter o pessimismo com inflação. Estado de Minas, até fazendeiro e político ganham Bolsa Pesca. Jornal do Comércio, dia de adeus no Vaticano. Milhares de católicos acompanharam a última audiência pública do Papa Bento XVI, que hoje oficializa sua renúncia. 0 horas, Santa Maria em busca de respostas. Bombeiro assinou alvará sem plano contra incêndio. Brasil Econômico, Dilma reage às críticas e defende a política econômica do governo. O Popular, inquérito contra Demóstenes chega ao Tribunal de Justiça. Diário da Manhã, deputados querem vasculhar cachoeira. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Com a presença de prefeitos de várias regiões do estado, o governador Marconi Perillo realizou ontem a última rodada do VaptVupt com prefeitos, uma iniciativa que visou a aproximação da administração estadual com os chefes de executivos municipais, iniciada no mês passado. Nesta quarta-feira, o VaptVupt com 37 prefeituras, promovido pelo governador Marconi Perillo, onde cada uma é atendida pelos secretários de Estado, agradou o prefeito de Itaúsu, Moacir Dias Barbosa, do Partido dos Trabalhadores. Está programado agora para o dia 7, o lançamento do asfalto rodovida, do qual o governador Marconi estará em Itaúsu, fazendo o lançamento da duplicação em Umas e Itaúsu em Umas. E também fazendo o término da obra do asfalto, que é o anseio da comunidade de Ordalha, que começou há 8 anos atrás, foi feito apenas um trecho da obra. Ex-embaixador da República por 25 anos, dos quais 16 na Ásia Oriental, prefeito de Flores de Goiás, Jadiel Ferreira de Oliveira, do PSDB, pediu 2 coisas para o município. Eu hoje só pedi 2 coisinhas, asfalto na cidade inteira e um hospital. O secretário estadual de Articulação Institucional, Daniel Goulart, acompanhou de perto a demanda de cada prefeito. Eu mesmo acompanhei agora há pouco, em outras mesas dos colegas, o prefeito
de cidades que tinham problema para resolver na Saneago, queria buscar informação nas queridas cidades, na GDR, enfim, realmente uma inovação esse VaptVupt dos prefeitos. Mais de 200 prefeitos goianos foram atendidos no VaptVupt com as prefeituras. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h05. O goiano Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, foi eleito presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, que tomou posse nesta quarta-feira, vai ficar à frente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte por 2 anos. O parlamentar afirma que tem vários desafios para este período, entre eles o Plano Nacional de Educação e a Copa de 2014. Todos os países realizaram eventos dessa natureza, foram capazes de traçar um plano para utilizar as instalações em favor do desenvolvimento das novas gerações do esporte. Esse é um foco nosso, fiscalizar essas obras, certo? O brasileiro tem, já por cultura, deixar as coisas sempre para a última hora. Nós estamos muito preocupados não só com o tempo, que está ficando cada vez mais escasso para a conclusão dessas obras, como também o orçamento que está fugindo totalmente. Ciro Miranda assumiu a vaga no Senado com a saída de Marconi Perillo, que deixou o cargo para se candidatar ao governo de Goiás. Sobre uma possível reeleição, Ciro Miranda disse que se colocou à disposição do partido. Coloquei meu nome à disposição do partido. Eu sou uma pessoa que jogo em equipe. Acho que o PSDB tem que ter o candidato dele no Senado. Nós não podemos diminuir a nossa bancada. Dentro do partido, aí é uma discussão em que envolve todo o partido e envolve o governador. O meu nome está colocado à disposição. Não trabalho para isso. Trabalho hoje exclusivamente focado nas minhas atividades aqui no Senado. O senador Ciro Miranda disse que a definição sobre as eleições do ano que vem deve ocorrer a partir da metade deste ano, após reuniões com o governador Marconi Perillo. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O governo do estado não teme CPIs criadas na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa vive o que se pode chamar de um verdadeiro festival de CPIs. São CPIs para todos os gostos e com vários objetivos. Muitas delas apresentadas por deputados de oposição, visando investigar setores do governo, como por exemplo o chamado Rodovidas. Perguntado se o governo estadual não teme essas comissões, seu líder na Assembleia Legislativa, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, respondeu. Pelo contrário, ontem mesmo o governador manifestou para vocês da imprensa que se for para ter CPI da Getop, ele acha que tem que ter a CPI e investigar outros governos também. Mas a minha preocupação não é uma preocupação com que a CPI pode resultar. Isso aí é normal. O que eu me preocupo é com a intenção da CPI. A gente não pode ter CPI aqui apenas para jogo político, até porque você vai emanar até recursos da própria casa, emandar funcionários, estrutura de televisão. Veja, se as 5 CPIs forem instaladas, nós teremos que ter por obrigatoriedade envolvimento de 30 deputados. Nós temos 41. 30 vão estar presos em CPI. Eu acho que existem inúmeros assuntos dentro da casa e que vão surgir também que precisam da atuação dos deputados em prol do estado de Goiás. Então, se a CPI for para jogo político, que cada deputado coloque a mão na consciência e pense em fazer esse jogo político o ano que vem, com o ano eleitoral o ano que vem. O fato de se criar muitas CPIs pode banalizar, pode vulgarizar o trabalho dessas comissões aqui para frente? Eu acho que já está banalizado, né? As CPIs não estão dando resultados consistentes. Você veja, tinha uma CPI aqui bem intencionada, indo para frente na casa, que era a CPI da Delta. Houve uma decisão judicial que fez ela recuar totalmente e acabou sendo prejudicada por essa decisão. Enfim, se a CPI não tiver um sentido sério, sem jogo político, aí sim nós vamos cair na vala comum. Ontem aconteceu a primeira reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, recém-formada. Enquanto isso, outras comissões ainda não foram formadas, enquanto aguarda um consenso entre os partidos para a indicação de seus membros. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. PSOL pede afastamento de Elias Vaz do cargo da direção do partido. O vereador Elias Vaz, do PSOL, comentou nesta quarta-feira, em plenário, o pedido feito por colegas de partido sobre seu afastamento da presidência do Diretório Municipal e da direção nacional do PSOL. A justificativa seria o trabalho de Elias na fundação de um novo partido, ao lado de Marina Silva. A mesma solicitação foi feita com relação a Martiniano Cavalcante. Segundo Elias Vaz, a justificativa apresentada pelos colegas não se sustenta. Ele lembra que Martiniano já pediu desligamento do PSOL há mais de uma semana. Isso é um absurdo o que eles estão fazendo, até
porque, primeiro, o Martiniano já formalizou a desfiliação dentro do partido. Então, pedir o afastamento de instâncias de alguém que já se desfiliou, isso é um absurdo. E com relação à minha pessoa, a semana passada, nós já informamos ao presidente nacional do partido, o vereador Jefferson Moura, do Rio de Janeiro, já entrou em contato com o deputado federal Ivan Valente, que é o presidente do partido, dizendo que nós vamos pedir o afastamento das instâncias partidárias. Eu não nego, estou admitindo publicamente que estou no projeto de construção do novo partido para a Marina. Acho importante que seja construído esse partido, acho importante que seja garantida a candidatura da Marina nas próximas eleições, até para quebrar essa americanização da política brasileira, né? Lá é republicano e democrata, aqui no Brasil é PSDB e DEM do lado, PT e PMDB do outro. Elias Vaz e Martiniano Cavalcante são criticados por ala mais esquerdista do PSOL, que chegou a classificá-los como militantes da direita. De acordo com Elias, foi exatamente a postura radical de alguns que o teria afastado do partido. O vereador afirmou ainda que tem orgulho de ter participado da fundação do PSOL e de ter trabalhado ao lado de líderes como o senador Randolph Rodrigues e o deputado Chico Alencar. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 11 meses após ser aberto pelo Supremo Tribunal Federal, o inquérito criminal contra o ex-senador Demóstenes Torres chegou ao Tribunal de Justiça de Goiás. O processo passou antes pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Agora o relator é o desembargador Leandro Crispim, da 2ª Câmara Criminal do TJ Goiás, que há 2 meses e 10 dias remeteu o caso para o Ministério Público Estadual, atendendo a pedido de vista. A peça está nas mãos do procurador Pedro Tavares Filho, membro mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça, decano. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Benedito Torres, é quem deveria analisar o caso no Ministério Público, mas ele se declarou suspeito porque é irmão do senador, o que, por determinação legal, resultou na distribuição do caso para o decano do Colégio de Procuradores. No Tribunal Goiano, o inquérito, então, deve ser apreciado. São cerca de 20 volumes, a maioria com gravações e outros documentos de quebra de sigilo bancário, razão pela qual os autos correm em segredo de justiça. Demóstenes Torres foi flagrado em escutas telefônicas comprometedoras e é acusado de ter colocado o mandato a serviço da organização comandada pelo empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política nacional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Congresso pode determinar a ordem de votação dos vetos presidenciais. Com isso, deputados e senadores devem voltar a analisar o veto à distribuição dos royalties do petróleo. O relator ministro Luiz Fux manteve a decisão que já havia tomado em dezembro, em caráter provisório. Ou seja, ele considera que os vetos presidenciais têm que ser votados em ordem cronológica de chegada ao Congresso, como determina a Constituição. Para ele, o veto da presidente Dilma Rousseff à lei de distribuição dos royalties do petróleo só pode ser votado depois que o Congresso apreciar 3.060 vetos que aguardam na fila. Mas o ministro esclareceu que a ordem cronológica se aplica apenas à votação dos vetos e que isso não impede que o Congresso decida sobre outros assuntos, como o orçamento da União deste ano. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que vai conversar hoje sobre a pauta de votação no Congresso com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. A Câmara aprovou em votação simbólica o projeto que determina o fim do 14º e 15º salários pagos aos senadores e deputados federais. A proposta estava parada na Comissão de Finanças desde que foi aprovada no Senado em maio do ano passado. A economia aos cofres públicos com a medida será de cerca de 30 milhões de reais. 7h14. A presidente Dilma Rousseff teve um encontro ontem com alguns dos principais empresários do país e defendeu a medida provisória que muda as regras para a exploração dos portos. Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a presidente disse que é preciso abrir a concorrência nos portos para reduzir os custos dos produtos brasileiros e voltou a assegurar que os empregos do setor não estão ameaçados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas à imprensa durante a comemoração dos 30 anos da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo e propôs que os sindicatos se articulem para adquirir um canal de TV. Durante o discurso, Lula se comparou ao ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln e afirmou que os dois apanharam da imprensa. Ao citar que a imprensa não acompanha os movimentos sociais, Lula criticou os meios de comunicação. 7h15. O mundo em sua casa. Política internacional.
Quase 200 mil pessoas acompanharam a última audiência pública celebrada pelo Papa Bento XVI no Vaticano ontem em Roma. O primeiro líder da Igreja Católica a renunciar em 600 anos disse que seu pontificado foi marcado por momentos de alegria, mas também de dificuldades em que parecia que Deus estava dormindo. Foi a última e uma das maiores audiências públicas celebradas pelo Papa na Praça São Pedro. Na véspera do fim do pontificado, Bento XVI disse que ao sentir que suas forças tinham diminuído, pediu a Deus que o iluminasse para que ele tomasse a decisão mais justa. Depois de 8 anos de papado, Joseph Ratzinger surpreendeu o mundo ao anunciar sua renúncia há cerca de 2 semanas, alegando saúde frágil. Aos 85 anos, o Papa teria decidido deixar o comando da Igreja depois do escândalo do vazamento de documentos secretos do Vaticano. Eram casos encobertos de pedofilia, denúncias de corrupção e até de um esquema de prostituição envolvendo homossexuais dentro da Igreja Católica. Bento XVI deixa o pontificado hoje. 7:16. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Civil de Goiás indiciou 5 pessoas pela morte do cronista esportivo Valério Luiz, entre elas o empresário e ex-dirigente do Atlético Clube Goianiense Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime. O crime aconteceu no dia 5 de julho do ano passado. A investigação concluiu que as críticas que a vítima fazia ao Atlético, principalmente as direcionadas ao então vice-presidente do clube, motivaram o assassinato. Conforme o inquérito, o agenciador do crime é o comerciante Urbano de Carvalho Malta. Consta no documento que ele contratou o cabo Ademar Figueiredo para matar o cronista. O açougueiro Marcos Vinícius participou do planejamento do crime, aponta o inquérito. Já o sargento Djalma da Silva foi indiciado por atrapalhar as investigações da polícia. Após quase 8 meses de investigação, o inquérito policial foi entregue ao Poder Judiciário pelos delegados Adriana Ribeiro e Murilo Polatti, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. O documento possui mais de 500 páginas e mais de um volume com provas técnicas contra os suspeitos. Consta do inquérito que foram ouvidas 12 testemunhas oculares do crime, entre radialistas, funcionários da rádio onde Valério Luiz trabalhava, funcionários de escritórios e de escolas próximas, além de servidores de órgãos públicos. Elas contaram que o executor agiu sozinho na cena do crime. Outra constatação apontada no documento é que o Urbano ficou na cena do crime por cerca de 40 minutos. Ele morava de favor em uma casa de Maurício Sampaio, que está localizada em frente à rádio onde Valério Luiz trabalhava, a Rádio Jornal 820 AM no setor Serrinha. Foi a partir dos depoimentos de amigos e de familiares da vítima que a polícia começou a investigar os dirigentes do Atlético. Goiás lidera o número de pedidos de seguro DPVAT por morte na região centro-oeste. De acordo com dados da seguradora líder DPVAT, administradora do seguro no país, 46% das indenizações pagas por mortes do ano passado no Centro-Oeste foram registradas em Goiás. No país, houve um aumento de 39% do número de todas as indenizações em relação a 2011, totalizando quase 508 mil procedimentos. Na avaliação da assessora de Relações Institucionais da seguradora líder, Ângela Amparo, o aumento se deve à maior divulgação do benefício, mas há outra causa que preocupa: o alto número de motociclistas que estão mais expostos aos impactos de um acidente. O crescimento da frota da moto, foi assim uma coisa quase absurda. A moto, de uns anos para cá, ela cresceu absurdamente e isso faz com que mais acidentes aconteçam, porque é um veículo muito, que expõe muito os seus condutores e seus passageiros, Ele é um veículo que ele tem participado com muita frequência na sinistralidade. Tanto que 79% dos sinistros pagos em 2012 foram ocasionados por veículos motocicletas. Ângela Amparo explica quem pode ser beneficiado com seguro DPVAT. Todo cidadão brasileiro tem direito a seguro DPVAT, independentemente dele ser ou não ser o proprietário de um veículo.
Ele cobre pessoas transportadas ou não transportadas. Então, acidentou-se no trânsito por um veículo automotor de via terrestre, estarão cobertos tanto os passageiros, quanto os motoristas, quanto os pedestres. Ele cobre a natureza de morte, invalidez permanente e despesas médicas e hospitalares na forma de reembolso. Então, o acidente aconteceu até 3 anos após a ocorrência. As pessoas devem procurar os pontos oficiais de atendimento. Dispensa a atuação de intermediários, de atravessador, porque é um seguro muito fácil de ser reclamado. O perfil das vítimas que receberam indenização permaneceu estável. A maioria é composta por homens de idades entre 18 e 34 anos, representando 40,97% dos casos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Exatamente, bom dia ouvintes ao Brasil Central. Agora nosso giro pelas rodovias goianas, últimas 24 horas, 27 acidentes, 19 feridos e 2 mortos. O acidente mais grave foi o tombamento de um caminhão que transportava bovinos, 27 cabeças de boi. Foi na GO-64, quilômetro 22, entre Ipaina e Goiás. Caminhão placa NWN 1930 de Goiânia. O motorista João Batista, vítima fatal. E o Anderson Machado de Azevedo, também vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. A polícia apreendeu ontem uma carga com 536 botijões de gás na Vila Brasília. A carga pertence a uma distribuidora e foi recuperada em um lote na GO-020 na saída para Senador Canedo. De acordo com o delegado José Maria Silva, por meio de uma denúncia, a polícia conseguiu encontrar o produto. 3 pessoas foram presas, entre elas o dono do lote. Integrante de torcida organizada vai a júri popular. Acusado de matar a tiros a torcedora do Goiás, Pamela Monique Gonçalves Volpato, de 17 anos, em novembro de 2011, Ricardo de Araújo Teixeira, de 24 anos, torcedor do Vila Nova, será julgado hoje no primeiro tribunal do júri de Goiânia. O julgamento será presidido pelo juiz GCI Coelho de Alcântara. Ricardo, que vai a júri popular, também é acusado de tentar matar o Alisson Nogueira Teixeira, namorado de Pamela, e Bruno Volpato Dutra, primo da jovem. De acordo com o que já foi dito pelo autor dos crimes, o fato está relacionado a brigas entre torcidas organizadas de times de futebol da capital. E a polícia procura uma quadrilha que manteve por cerca de 10 horas o gerente de uma agência do Banco do Brasil em Trindade. Ele foi sequestrado na noite de terça-feira e na manhã de ontem foi obrigado a abrir o cofre da agência e entregar uma quantia ainda não divulgada em dinheiro. Além do gerente, a quadrilha também fez a família dele refém. Segundo a polícia, cerca de 12 pessoas integram a quadrilha. 7h22. Fiscais da Delegacia do Consumidor confirmam denúncia e autuam o hipermercado em Goiânia. Foram verificadas falhas nas etiquetas que lesam o consumidor. As carnes vendidas embaladas não apresentaram nenhum problema quanto à validade, mas as etiquetas continham irregularidades nas informações da data de fabricação e peso desses produtos. Quem dá mais detalhes é o delegado adjunto da DECOM, Carlos Fernandes de Araújo. A data de fabricação original do produto é X. Eles colocam a data de fabricação 2 meses para frente, ou seja, induzindo o consumidor a entender que o produto é bem mais, de fabricação bem mais recente do que na realidade é. O peso que está no produto na gôndola é quando passa no caixa que gera o cupom, o peso é acima, para ele perder o dinheiro da promoção, que ele veio comprar na promoção. Então os 10% que ele teria de vantagem em comprar o produto, não é passado a ele esse direito. O gerente local do supermercado informou que as etiquetas são feitas em São Paulo. Agora a DECOM vai fazer uma perícia. Para ver até onde vão as condutas criminosas da administração dessa empresa. Não há necessidade de interdição, porque os produtos estão dentro da data de validade. Eles não estão vencidos, estão próprios para o consumo humano. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. O tenente-coronel da Polícia Militar, Davi Dantas, foi condenado ontem a 15 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado do médico ortopedista Marcelo Pacheco de Brito. A sentença condenatória foi proferida por volta das 10h30 da noite. O julgamento pelo 2º Tribunal do Júri de Goiânia começou às 8 horas da manhã e reuniu centenas de pessoas, entre estudantes de direito, familiares e amigos do médico e também policiais militares. A defesa anunciou que vai recorrer da sentença e o militar vai aguardar o julgamento do recurso em liberdade. O crime aconteceu no dia 1º de dezembro de 2004,
Marcelo Pacheco foi encontrado morto dentro do próprio carro no estacionamento da rodoviária de Goiânia com um tiro na nuca. Agora são 7h25. A Universidade Estadual de Goiás afastou 2 servidores da instituição após as denúncias de fraude em provas de concursos públicos do governo do estado elaboradas pela instituição. O reitor da Universidade Estadual de Goiás, Haroldo Heimer, concedeu entrevista coletiva para esclarecer os motivos que levaram a instituição a cancelar 7 provas de concursos públicos que iriam ou que foram realizadas pelo Núcleo de Seleção da UEG. Foram afetados os processos seletivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Mauro Borges e Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. O reitor explica que o padrão de respostas no gabarito não se trata de indício de fraude, mas sim de falha do funcionário responsável pelo embaralhamento dos resultados. O embaralhamento, ele gerou um certo padrão. O núcleo até agora não colocou para funcionar um software que possibilita tecnicamente o embaralhamento. Então é uma aquisição que está em processo, por enquanto a confecção ou a sequência das questões, e essa sequência é que gera depois a figura no gabarito. Isso era feito manualmente, mas sempre foi feito com competência. Somente nessas provas é que, por uma questão de, eu vou chamar assim, de capricho, foi gerado esse padrão. Mas se você observar, como assim capricho? Da pessoa não querer que de uma questão para outra haja a possibilidade de repetição de letras, por exemplo. O reitor explica que uma sindicância interna já foi aberta para apurar o caso. Como medida cautelar, todos os chefes do núcleo de seleção foram afastados, entre eles Eliana Machado, diretora do núcleo. Haroldo Heimer diz que, por enquanto, ainda não vai ser divulgado um novo cronograma das provas. O cronograma não está definido. O que está definido é de que, muito provavelmente, as provas serão aplicadas novamente. Então, na reunião com o secretário de Planejamento, no final da tarde de ontem, ficou decidido que, primeiramente, vamos aguardar os resultados, pelo menos preliminares, da sindicância e também da investigação da Polícia Civil, bem como do inquérito do Ministério Público. E com base nestes resultados é que se poderá continuar as conversas posteriormente. O reitor admite que o episódio é grave e mancha a reputação da universidade. O primeiro sentimento é de indignação, de lamento e de compreensão pela raiva, pela indignação, pela revolta das pessoas que veem agora as suas esperanças frustradas por conta destes eventos relacionados ao concurso. Quase 80 mil pessoas foram afetadas com o cancelamento das provas. Quem optar por não refazer os exames pode receber de volta o dinheiro pago pela inscrição. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E revoltados com o cancelamento, candidatos realizaram um protesto na sede do Ministério Público de Goiás. A promotora Sandra Mara Garbellini, da 11ª Promotoria de Justiça de Anápolis, já abriu inquérito civil público para investigar se ocorreu fraude nos concursos públicos realizados pela Universidade Estadual de Goiás e que tiveram as provas canceladas. Ela explica que os trabalhos estão só começando e que a primeira providência foi solicitar informações para a universidade. A sequência apresentada demonstra realmente que houve algo errado e que está evidente. Agora resta ao Ministério Público apurar se realmente houve fraude ou se foi uma falha, e se houve falha foi muito grosseira. Ela diz ainda que o Ministério Público pode pedir que outra instituição assuma os concursos de agora em diante. Devem aguardar a conclusão das investigações para que possa determinar se é possível o andamento desse concurso com a realizadora UEG, que a confiança foi quebrada na realizadora do concurso, ou que se tenha outra posição de contratar outra empresa para realização desse concurso. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado Gilson Mariano Ferreira, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, destaca que o primeiro passo é ouvir os servidores do Núcleo de Seleção da UEG. O inquérito está sendo instaurado, estamos numa fase inicial em que os primeiros procedimentos serão ouvir as pessoas envolvidas na feitura do concurso. Vamos oficiar a UEG para saber quem são os servidores envolvidos na feitura dessa prova e vamos começar ouvindo-os. Se for comprovada a fraude, os responsáveis podem ser indiciados por crimes como estelionato. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Em Anápolis, estudantes e professores da UEG realizaram um protesto em frente à sede da universidade. A principal reclamação é em relação à estrutura do local. Os professores que participavam da manifestação impediram que funcionários da reitoria entrassem para trabalhar. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Segunda Jornada Goiana de Mastologia discute aumento da incidência de câncer de mama e apresenta novidades no tratamento da doença. Estimativas da Sociedade Brasileira de Mastologia indicam que o câncer de mama atingirá 52 mil mulheres até o fim do ano. Em Goiás, serão mais de 1.300 casos. A necessidade de prevenção à doença e a atualização científica estão entre os assuntos a serem discutidos por médicos e especialistas de todo o país na segunda Jornada Goiana de Mastologia. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, Juarez Antônio de Souza, a prevenção é a melhor forma de combater o câncer de mama. Segundo ele, as mulheres acima de 40 anos devem fazer exames periodicamente. A incidência de câncer de mama tem aumentado, principalmente em mulheres mais jovens. É por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher deve fazer a sua mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos de idade, independente de ter alguma alteração em sua mama. E se ela apresenta alguma lesão na mama, algum nódulo, algum caroço, a mama vermelha, algum edema, alguma ferida, ela tem que procurar um especialista, um mastologista, para ser examinada. Segundo o mastologista Juarez Antônio de Souza, as chances de cura aumentam com a descoberta precoce da doença. 20% desses 52 mil casos, infelizmente, irão a óbito. Então, nós temos um sucesso de 80% no geral, de 80% de cura do câncer de mama. É claro que se a gente tratar uma mulher que tem um nódulo pequeno de 1 centímetro, ela vai ter acima de 90% de cura. Por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Daí a importância de fazer a mamografia para detectar lesões menores, lesões pequenas. Então eu diria que a cura depende diretamente do tamanho da lesão. Quanto maior o problema, quanto mais avançada a doença, menor será a chance de cura. A segunda Jornada Goiana de Mastologia acontece neste sábado, durante todo o dia, no Conselho Regional de Medicina, no setor Bueno, em Goiânia. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A Prefeitura de Goiânia começou o trabalho de recapeamento nas ruas da capital por meio da Secretaria de Obras e Serviços. As atividades começaram da Alameda Botafogo, no centro de Goiânia. O asfalto no centro é o mais antigo de Goiânia. Segundo a Secretaria de Obras e Serviço, o tempo útil da capa asfáltica é de cerca de 30 anos. Por isso, os trabalhos começaram nesta área. Mas o secretário Luciano de Castro garantiu que todos os bairros receberão o mesmo serviço. É um trabalho que apenas está começando, não tem data para o término, vai atingir toda Goiânia. Nós devemos terminar o centro em 20 dias, mas daqui nós vamos passar para outros bairros, onde tecnicamente há necessidade. Mas vão ser feitos todos os bairros de Goiânia que tenham asfaltos velhos, que tem um tapa-buraco, aonde nós vamos otimizar. Dessa forma, a Prefeitura pretende diminuir as operações tapa-buraco, que rendem despesa aos cofres públicos e não passam de uma chuva. Para isso, algumas ruas estarão interditadas para a realização do recapeamento, como explica o secretário de Obras. Durante o dia não vamos ter problema de trânsito, à noite não vamos ter problema de barulho, domingo também não vamos ter problema de barulho, vamos estar incomodando quem está descansando. Eu acho que a gente precisa da agilidade, igual nessa parte. Hoje, infelizmente, estamos incomodando as pessoas que trafegam por aqui, mas amanhã já não vamos estar incomodando mais. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Inscrições para conselheiros tutelares de Goiânia seguem até o dia 8 de março. As eleições deveriam ter sido realizadas em 2012, mas em função de diversos erros, não foram feitas. O Juizado da Infância e da Juventude determinou então que o processo fosse realizado neste primeiro semestre. Os conselheiros da gestão anterior terminaram seus mandatos em 31 de dezembro de 2012. As inscrições estão então abertas e vão até 8 de março. A prova vai ser realizada dia 26 de maio. O presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Agnaldo Lourenço, explica quem pode votar nas eleições para o Conselho Tutelar. Todos os eleitores inscritos até 5 meses antes desse período eleitoral. Então eu quero entender
que a grande parte da população de Goiânia está apta a votar, até mesmo porque houve esse recadastramento eleitoral, então todos já estão aptos a votar. Não é possível ainda, segundo o Conselho, fazer um balanço das inscrições, mas cerca de 630 pessoas se inscreveram para um minicurso que vai ser realizado no próximo sábado sobre políticas públicas para a criança e o adolescente. Um projeto de lei tramita na Câmara Municipal, prorrogando até 31 de junho deste ano o mandato dos antigos conselheiros, até que o processo eleitoral seja finalizado. Os novos conselheiros tomam posse, então, dia 1º de julho. Aguinaldo Lourenço comenta o projeto. As pessoas estão já com toda a documentação preparada, mas aguardando uma definição da Câmara dos Vereadores, que poderá votar na íntegra esse projeto de lei do prefeito, ou também, se depender de alguns vereadores, prorrogar esse mandato desses que estão vencidos até 2016. O que, no parecer do Ministério Público, no parecer das entidades civis de Goiânia, seria um ato inconstitucional. Às 9h da manhã do dia 1º de março, uma audiência pública na Câmara Municipal vai discutir o projeto dos conselheiros tutelares. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. O governo do estado anuncia medidas de melhoria do IPASGO. Para falar sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, Francisco Taveira Neto. Bom dia. Bom dia. Presidente, quais são as metas, então, de melhoria do IPASGO este ano? Bom, o ano de 2013 é um ano que, para nós, ele constitui, em rigor, como principal meta a melhoria de vida do nosso usuário. Se nos anos de 2011 e 2012 o IPASGO pôde se recuperar economicamente, viabilizando a sua receita em relação à despesa, esse ano de 2013 é o ano de nós retribuirmos melhoras para o usuário, para as 600 mil vidas que estão conosco, para quem a gente presta verdadeiramente assistência à saúde. Hoje nós anunciaremos melhorias para algumas categorias que prestam serviços. Hoje nós pretendemos anunciar melhorias para os odontólogos, para psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Presidente, o senhor se reuniu com o Fórum em Defesa dos Servidores e dos Serviços Públicos de Goiás e esses servidores reclamam da falta de médicos credenciados e da dificuldade na marcação de consultas. Dentro dessas medidas, há o aumento no número de prestadores para atender a essa demanda? Certamente, Ju. Hoje nós teremos a notícia muito feliz de anunciar uma melhoria no atendimento em pediatria. Nós pretendemos assinar na solenidade que será realizada mais daqui um pouco, às 14 horas, no Palácio Pedro do Vico, pretendemos assinar um credenciamento com um novo grupo de prestadores de serviço na área de pediatria. Isso significa que a angústia do servidor público ao ver seu filho, sua filha, na necessidade de atendimento e com dificuldade, essa dificuldade certamente será diminuída e a gente vai poder prestar um serviço de melhor qualidade. E esse aumento da oferta de serviços vai implicar em algum reajuste na contribuição do servidor? Não. O servidor continua contribuindo o que vem contribuindo. Nós conseguimos chegar a esse momento de anunciar melhoria graças a um trabalho de contenção de despesas que a gente vem fazendo com muito rigor, contendo alguns ralos históricos do IPASGO, e a gente, com as pequenas sobras que a gente tem, o IPASGO hoje é uma instituição superavitária, embora não tenha que dar lucro, o IPASGO precisa trabalhar com pequenas sobras, e é a partir dessas sobras que a gente consegue implementar medidas como as que nós vamos anunciar hoje. Presidente, o aumento para a previdência dos servidores, aquele reajuste da alíquota do índice, ele começa a ser aplicado a partir de quando? Gil, vamos colocar as coisas mais claras. Essa questão previdenciária não tem mais relação com o IPASGO. O IPASGO, você anunciou, Instituto de Previdência e Assistência. O IPASGO não é mais Instituto de Previdência. A matéria previdenciária é objeto de trabalho da Goiás Prev, uma outra autarquia que desde 2009 e 2010
faz a gestão previdenciária. Portanto, esse aumento de alíquota que vai vigorar, salvo engano, a partir do mês de abril, nada tem a ver com o IPASGO. Ele é um aumento previdenciário, esses benefícios previdenciários são pagos pela Goiás Previdência. Então, eu não posso nem aqui fazer considerações mais aprofundadas de um tema que está sob a gestão de uma outra autarquia, ok? Presidente do IPASGO, Francisco Taveira Neto, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço a você, Karina, a você, Gil, e a cada ouvinte do Mundo em Sua Casa, e colocamos o IPASGO à disposição do servidor público do Estado de Goiás. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, falamos então com o presidente do IPASGO, Francisco Taveira Neto, ele anunciando melhorias no atendimento aos usuários do IPASGO. Agora são 7h40, a seguir as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Treinador do Atlético dá sinais de que vai promover várias mudanças no time que joga no final de semana. O técnico Valdemar Lemos, ontem à tarde, comandou o primeiro trabalho coletivo da semana, posicionando o time do Atlético para o jogo contra o Craque, neste domingo no estádio Serra Dourada, o Atlético precisando da vitória. Foram 7 alterações. Na lateral direita, John Lennon no lugar de Paulo Henrique. Na zaga, Gilson e Leonardo Moura nos lugares de Arthur e Giareta. Pipico entrou no meio-campo, juntamente com Hernandes, nos lugares de Madson e Bruninho. Robson também voltou a ser titular no lugar de Caio. E no ataque, Juninho foi testado. Valdemar Lemos confirma nesta sexta-feira a formação do time atleticano. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova deve ter apenas uma alteração para enfrentar o Grêmio Anápolis. O técnico Dario Pereira comandou ontem à tarde o primeiro coletivo da semana visando o jogo do próximo fim de semana diante do Grêmio Anápolis no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. O time titular do Vila Nova apresentou uma novidade em relação à equipe que venceu o Itumbiara no último fim de semana. A volta do Diego Paulista, que na ocasião estava suspenso, então voltou ao time titular o Diego Paulista, e quem deixou o time foi o meia Thiago Ramos. O atacante Elcimar, no fim do treino de ontem, acabou tendo uma pequena entorse no tornozelo, mas segundo o departamento médico do Vila Nova, não é preocupante. O jogador vai estar à disposição do técnico Dario Pereira para o jogo de domingo diante do Grêmio Anápolis. 3 jogadores que estavam no departamento médico já fazem trabalhos físicos: o zagueiro Leandrão, o volante Osmar e o atacante Marco Aurélio. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goleiro Rodrigo Calaça retorna ao time do Goiás. O líder do campeonato goiano, o Goiás, fecha o primeiro turno, a 9ª rodada da competição na primeira fase, segunda-feira, às 8h30, no Jonas Duarte, contra o Anápolis.
O técnico Anderson Moreira vive a expectativa de poder contar com o zagueiro Valmir Lucas e também com o Renan Oliveira, jogadores que podem ser liberados nessa quinta, de repente até na sexta-feira, podendo ficar à disposição, mas não está garantida a presença dos dois para o jogo que fecha o primeiro turno no Goiás. 6 vitórias e 2 empates até o momento, e o time com a novidade ontem à tarde. O goleiro Rodrigo Calaça, de 31 anos, que estava na Portuguesa no ano passado. O Calaça foi reintegrado, contrato até o final do ano, um alto salário. Como o Goiás não conseguiu emprestar o Calaça, o jogador foi reintegrado ontem à tarde. Desafeto do goleiro Arley, titular. Vamos aguardar os pronunciamentos da diretoria e do técnico Anderson Moreira sobre o motivo da volta de Rodrigo Calaça ao elenco do Goiás. Fica à disposição. Ontem à tarde já trabalhou normalmente. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Libertadores, Corinthians e Fluminense vencem na rodada de ontem. A equipe do Corinthians conseguiu um ótimo resultado na noite desta quarta-feira. Venceu a equipe do Milionários por 2-0 e conquistou uma vitória importante com o Pacaembu vazio. Paulo Guerreiro e Alexandre Pato foram os autores dos gols. Para Alexandre Pato, ainda falta muito. O time tem que melhorar. E ele também. Eu comemorei também com a torcida aqui. Pensei que ela estava ali, mas estou feliz mesmo pelo resultado. Corremos. Estou feliz pelo meu trabalho, mas eu vim aqui para correr bastante, correr para ajudar o Corinthians, então eu tenho muito que melhorar ainda. Mas o assunto principal após a partida foi a não presença da torcida. Paulo André, zagueiro corintiano, achou estranho. Eles cansaram um pouco, né? No começo gritaram pra caramba, e à medida que o jogo foi ficando mais fácil, eles foram diminuindo. A gente também começou gritando, porque dá pra escutar, isso facilita um pouco, mas não é a mesma coisa. Tomara que volte a torcida. Quem também não gostou, Alexandre Pato. A sensação não é agradável, mas o bom é que você também consegue conversar com o companheiro, consegue falar com ele se escuta bem, então esse é o bom do jogo, mas o melhor é sempre com a torcida, então vamos trabalhar forte, tomara que dê tudo certo aí, que a torcida possa entrar no estádio. Já a equipe do Fluminense conquistou uma vitória também importante, só que fora de casa, contra o Huachipato do Chile, 2-1, resultado importante que fez com que o Fluminense assumisse provisoriamente a liderança de seu grupo, esperando apenas a partida entre Grêmio e Caracas na semana que vem. Os gols da partida foram anotados por Wellington Ney e Wagner. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Osborio. E a morte do torcedor boliviano Kevin Espada no embate por 1-1 entre Corinthians e San José pela Copa Libertadores trouxe consequências também ao Campeonato Paulista. O incidente na Bolívia motivou a Federação Paulista de Futebol a proibir a utilização de sinalizadores nos estádios, com penas que variam entre multa e desfiliação do clube. Palmeiras e São Paulo jogam com novidades na Libertadores. 2 brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores da América nesta quinta-feira. A equipe do Palmeiras já está em Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Libertad. Embarcou rumo ao país sul-americano nesta quarta-feira, com um time bastante empolgado. E o técnico Gilson Kleina teve 2 novidades. Maicon Leite, depois de 15 dias, e Kleber, pela primeira vez, está sendo relacionado para um jogo. A importância dessa primeira convocação, entre aspas, do Kleber. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Eu acho que o Kleber está fazendo o trabalho que a gente determinou, está evoluindo, o mais importante, né? Sanou a dor e agora ter ritmo, né? Ele possa estrear bem, vamos ver de que forma que a gente pode utilizar ele da melhor maneira. A expectativa é que a gente possa fazer o nosso melhor, né, pensando na vitória. O volante Souza treinou normalmente no reconhecimento do gramado do estádio Nicolas Leoz. O provável Palmeiras deve ser Fernando Prazo, Eldinho, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira. Wilson, Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira. Na frente, apenas Vinícius. O outro brasileiro que entra em campo, também modificado, é a equipe do São Paulo, do técnico Ney Franco, que enfrenta o The Strongest da Bolívia no Morumbi. Ney Franco coloca Aloísio no lugar de Ganso, e os bolivianos estão bem conhecidos.
por parte do técnico São Paulino. Tem alguns jogadores interessantes, e entre esses jogadores interessantes tem um volante, Chumaceiro, que sai bem para o jogo. É um jogador que, não só porque fez o gol agora contra o Arsenal a longa distância, mas é um jogador que a gente já acompanha há algum tempo. É um jogador que requer cuidado. E o detalhezinho dos dois laterais, que apoiam muito, eles passam muito para o jogo, principalmente jogando quando se joga na altitude, e esse é um fator também de jogar com dois homens abertos, né? Além de Aloísio, Denilson pinta como novidade na equipe titular. O São Paulo deve entrar em campo com o Rogério Ceni no gol, Douglas, Lúcio, Rafael Tolói e Cortez, Wellington, Denilson e Jadson na frente, 3 atacantes, Aloísio, Luiz Fabiano e Osvaldo. 7h50. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Multinacional assina protocolo de intenções com o governo de Goiás. A cooperativa multinacional de origem francesa, Limagran, quarta maior produtora de sementes do mundo, terceira nos Estados Unidos e líder na Europa em trigo e farinha, adquiriu as instalações da Planagri, em Goianésia, e pelo protocolo de intenções assinado ontem com o governo de Goiás, a Limagran investirá ainda neste ano 62 milhões de reais na implantação de um centro de produção e distribuição de sementes de milho e sorgo, para atender o mercado brasileiro, gerando 500 empregos. O prefeito de Goianésia, Jales Fontoura, comentou sobre os seus reflexos para a região. Essas empresas de sementes de milho, elas têm tido uma função muito importante, que além do emprego que ela gera, do imposto que ela paga, tem a parte de colocar o milho com alta tecnologia que o Brasil precisa. O diretor administrativo e financeiro da Limagran para a América Latina, Alfonso Salvatierra, citou 3 motivos pelos quais investirá em Goiás. De um lado, a sua estratégica situação no centro do Brasil, onde tem grandes projetos em linhas de comunicação para fazer a distribuição de nossas sementes em todos os estados onde nós temos presença comercial. De outro lado, o conhecimento da família Laje, que nos permitiu fazer um investimento rápido comprando uma sociedade que eles tinham a Brasmillo e fazendo um desenvolvimento da mesma em um projeto que acabamos de assinar. Já estão investindo em pesquisa no mesmo Goiás. O secretário de Estado da Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, deu ênfase na agilidade do governo em receber a Limagran, que traz tecnologia, pesquisa e inovação. Investimentos produtivos que vão nos gerar diferenciação no mercado local, nacional e com certeza mundial. Numa segunda fase, a Limagran investirá mais 38 milhões de reais na produção e distribuição de sementes de milho e sorgo em Goianésia, assim como a cooperativa de origem francesa. Em discurso, o governador Marconi Perillo anunciou que outros investimentos estão chegando. Recentemente obtive informação do nosso secretário Alexandre de que o Conselho Deliberativo e Executivo do programa Produzir e Fomentar deliberou sobre novos projetos referentes à instalação e expansão de indústrias, além de vários requerimentos de interesse das empresas cadastradas nesses programas. Foram analisados e aprovados 17 projetos, o que representa investimento fixo de cerca de 54 milhões e 500, com a geração de quase 2.500 novos empregos diretos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Com foco na maior inserção do Estado no mercado internacional, Goiás investe na capacitação da alta administração de seu corpo diretivo. Uma das ações nessa direção começou ontem, com a abertura do Seminário de Inovação e Internacionalização de Goiás. O evento foi aberto pelo governador Marconi Perillo e pelo secretário de Gestão e Planejamento, José Pivec. A assinatura da Ordem de Serviço e do Acordo de Cooperação foi nesta quarta-feira durante o Seminário de Inovação e Internacionalização de Goiás, no Teatro SESI, em Goiânia.
O evento contou com a presença do diretor do INSEAD de França, Stéphane Grand-Chavin, do diretor do Escritório da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe no Brasil, Carlos Henrique Mussi, o diretor da Confederação Nacional da Indústria, núcleo central do Instituto Evaldo Lodge, Paulo Afonso Ferreira, secretários de governo, entre outras autoridades. O programa de capacitação da gestão pública implantado pelo governador Marconi Perillo é o primeiro do Brasil e, segundo o secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, Goiás investe na qualificação de pessoas para manter os índices de crescimento econômico. A economia goiana tem, ao longo do período, demonstrado indicadores altamente positivos. E nós precisamos perpetuar isso. E para podermos fazê-lo, é necessário que haja uma interação, uma aliança entre o poder público e a iniciativa privada. E esse seminário visa dar essa condição de agregar valor, agregar conhecimento à alta administração do Estado para que possamos continuar tendo uma inserção mais qualitativa em nível do Brasil e em nível internacional. O INSEAD de França tem em seu currículo treinamento a executivos de empresas como Google, Johnson & Johnson e Banco Mundial. Em seu pronunciamento, Stéphane Grand-Chavin afirma que ao retornar para a França, ele se torna o melhor embaixador de Goiás. Para o governador Marconi Perillo, o Estado só tem a ganhar com essas parcerias, porque investindo em programas como esse, o resultado acaba refletindo na qualidade de vida da sociedade goiana. É importante para o nosso governo pensarmos diariamente em desenvolvimento econômico, em produção e redistribuição de riquezas, como conquistas sociais, para a elevação da qualidade de vida de toda a nossa sociedade. Mas tão importante quanto isso é pensar que estamos criando as condições para que cada pessoa possa se desenvolver individualmente, pensar em ser melhor, para que o indivíduo possa sonhar e ter condições materiais para realizar seus sonhos. Durante o evento foi assinado também um termo de cooperação técnica entre o governo de Goiás e a CEPAL, que prevê a realização de projetos de capacitação para a gestão pública de Goiás no Chile. O seminário termina hoje com uma mesa redonda e várias palestras. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Empresários querem construir um aeroporto de grande porte na região do entorno do Distrito Federal. O deputado Valcenor Braz, do PTB, esteve recentemente acompanhando um grupo de empresários integrado por brasileiros e portugueses em visita ao governador Marconi Perillo. O objetivo foi de buscar apoio do governo no sentido de se construir um aeroporto particular na região do entorno do Distrito Federal, com investimentos da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de euros. Valcenor Braz destaca a importância do aeroporto e as articulações que estão sendo feitas. Dos investidores, que são portugueses e brasileiros, que associam para construir o maior aeroporto da América Latina. Será um aeroporto de cargas e passageiros, 2 pistas de 4 mil metros cada uma, com investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de euros na construção desse aeroporto. Será um empreendimento totalmente particular, inclusive eles não estão pedindo terreno, nenhum prefeito, nenhum governo, mesmo porque um terreno para se construir um aeroporto desse tamanho, em torno de 2.000 hectares, hoje lá no entorno, custa acima de 50 milhões de reais, o que sacrificaria qualquer prefeitura do entorno. Então, já está certo que vai construir esse aeroporto? Já está certo que vai construir no entorno. A escolha do local depende de critérios técnicos, porque tem que ser aprovado pela Aeronáutica e pelo Sindacta, para que não haja interferência no atual aeroporto de Brasília. Agora, o que isso vai significar, esse novo aeroporto para Goiás? Nesse caso, não é nem para Brasília, nem entorno. Isso significa lá no local que for definida a geração de 30 mil empregos diretos lá dentro do aeroporto. Significa também a chegada de novas empresas de apoio para toda aquela região e uma linha aérea dentro do estado de Goiás, ligando a toda parte do mundo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. O governo da Bolívia começou a devolver ontem veículos roubados ou furtados no Brasil que circulavam livremente no país. Ao todo, 400 carros, motos, caminhões e caminhonetes estão na cidade boliviana de Porto Claro, perto da fronteira. Há 2 anos, os veículos foram apreendidos durante um cadastramento da frota da Bolívia a pedido do governo brasileiro. Ontem, autoridades dos 2 países oficializaram a entrega dos primeiros 10 veículos que serão entregues aos donos ou às seguradoras. Os demais serão devolvidos nas próximas semanas. Em um telefonema gravado pela polícia do Paraná, a médica suspeita de ter provocado mortes na UTI de um hospital de Curitiba disse que estava com a cabeça tranquila para assassinar.
O advogado dela criticou a investigação policial. No inquérito também está o depoimento de uma técnica em enfermagem que afirma que presenciou o que chamou de antecipação de óbito na UTI. O advogado da médica afirma que ela é inocente. E, além da médica Virgínia Soares de Souza, outros 3 médicos e uma enfermeira permanecem presos. O presidente da Associação dos Delegados do Paraná, Kiyoshi Atanda, disse que as provas do inquérito são contundentes e que o conteúdo das gravações telefônicas é estarrecedor. A Polícia Civil do Estado declarou que nenhum policial trabalhou infiltrado na UTI chefiada por Virgínia Soares de Souza, mesmo com a autorização judicial para isso. Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. E na Central Técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.